eu devo ou não separar para Deus o dízimo? Bom, a resposta é bem simples e eu vou ler aqui o que a Bíblia fala. A Bíblia diz o seguinte: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda a nação. Então era o povo judeu roubando Deus. Então Deus falou assim para o povo judeu: vocês estão me roubando. Aí você parou para pensar: como é possível roubar Deus? Mas Deus é o Criador, é o Senhor de todas as coisas, Ele fez todas as coisas, tudo pertence para Ele. Como é que alguém vai roubar Deus? E em Malaquias capítulo 3, versículo 9 a 12, ele explica, tá? Ele diz no versículo 10 o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então ele fala para nós levarmos. Primeiro ele começa falando que ele começa liberando uma maldição. Então as pessoas que elas roubam a Deus, elas são amaldiçoadas. E aí depois ele fala isso no versículo 9. No versículo 10 ele diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então ele fala para nós levarmos todos os dízimos para a casa do tesouro, ou seja, para nós entregarmos na igreja o dízimo. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que até não haja lugar suficiente para a recolheres. Então o que vai acontecer? Em algumas traduções, eu acho bem interessante que ele fala assim, que Deus ele iria abrir os céus e derramar bênçãos sem medidas sobre as nossas cabeças. Então Deus ele iria derramar sobre a nossa cabeça bênçãos sem medidas, ou seja, uma quantidade absurda de bênçãos. Se nós fizéssemos o quê? Se nós levássemos à casa do Senhor os nossos dízimos, aqui diz, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, à casa do tesouro, no caso seria a casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, para que haja mantimento na casa de Deus. Ou seja, para que não vinha a faltar nada dentro da igreja, para que eles vinham ter o suficiente para que a igreja vinha continuar operando. É praticamente isso. E depois, fazei prova de mim. E o próprio Deus, aqui não é coisa de ser humano, não. Aqui é o próprio Deus que está falando, fazei prova de mim. Faça a prova. Não sou eu que estou falando, é Deus que está falando para nós fazermos prova dele. Fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir, ou seja, se Deus não vai abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós, ou seja, derramar sobre a gente. Deus, olha o que é muito interessante. A primeira vez que Deus me atentou a respeito desse versículo aqui da Bíblia foi o seguinte, porque a Bíblia diz assim, ele não diz assim, eu vou abrir as comportas do céu, as janelas do céu, eu vou derramar bênçãos sem medida em um local. E você vai ter que correr até lá, se esforçar para conseguir aquelas bênçãos, para que você venha tomar posse daquelas bênçãos. Só que Deus não diz isso. Deus diz que ele vai derramar sobre você, sobre a tua cabeça, bênçãos sem medidas. Tudo porque você decidiu levar o dízimo para a casa de Deus. Então Deus vai derramar sobre a sua cabeça bênçãos. E ele não diz que ele vai só derramar bênçãos, ele diz que ele vai derramar uma quantidade tão grande de bênção, que ele diz o seguinte, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, ou seja, uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Ou seja, você não vai ter como recolher tantas bênçãos que Deus vai derramar sobre a sua vida. Mas aqui ele não está se referindo a que tipo de bênção é. É isso que é interessante. A minha experiência é que, ofertando e dizimando, é que as pessoas se enganam muito, que elas acham que Deus ele vai te prosperar financeiramente, vão ser bênçãos relacionadas à área financeira. Mas a maioria das bênçãos não vão estar relacionadas à área financeira. Deus vai abençoar também na área financeira, mas ele vai te abençoar de uma forma que a gente não faz ideia. E vai ser muitas bênçãos, ele vai nos abençoar em todas as nossas vidas, todas. Mas algumas ele vai dar mais prioridade. E é Deus que vai fazer, não é a gente. Não é eu que vou decidir da direção, é ele que vai. Então tudo que você tem que fazer é levar a casa do tesouro, ou seja, atualmente a igreja, os seus dízimos. E Deus vai derramar bênçãos sobre a sua vida. Bênçãos que você não vai nem conseguir, digamos, ter condições de, digamos,
acumular, de guardar aquelas bênçãos, de tão grandes que elas vão ser. Ela diz que não haja lugar suficiente para recolher de toda aquela multidão de bênçãos. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. Ou seja, Deus não vai permitir que Satanás venha impedir com que, no caso, o trabalho de você venha a ser infrutífero. Pelo contrário, ele vai repreender esse demônio devorador, e tudo que você fizer vai dar frutos, né? Você vai ter frutos aonde você estiver trabalhando. E ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril. Tá? Então, Deus não vai permitir com que o seu trabalho não frutifique. Pelo contrário, o seu trabalho vai frutificar. Diz o Senhor dos Exércitos: e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. O interessante é o seguinte, porque aqui o tempo todo ele fala de terra, ele fala de frutos que vai vir sobre a terra. Ele fala também, dando a entender que vai dar tantos frutos, tantos grãos, que não vai ter, os cílios não vão conseguir comportar aquela quantidade de grãos. Mas no final, olha o que a Bíblia diz: e todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Por quê? Porque vocês se tornaram pessoas ricas? Não. Olha por quê. Porque vós sereis uma terra deleitosa. E não fala que vocês terão terras, muitas terras, elas serão terras deleitosas. Não. Ele fala que vós sereis, ou seja, nós seremos terras deleitosas. Ou seja, essa terra é uma referência ao nosso coração. O que Deus está querendo dizer? Que nós vamos dar frutos. Frutos do Espírito. Nós vamos ser pessoas que vamos ter bênçãos espirituais, bênçãos também físicas. Nós vamos ser pessoas virtuosas, porque nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Nós vamos ter o fruto do Espírito dentro de nós. E tudo começa quando? Quando você dizima. É o que está falando aqui. Eu não estou inventando, é só ler. Só ler. A Bíblia diz que para vós, porque vós sereis uma terra deleitosa. Ele fala que nós é que seremos uma terra deleitosa. Ele não fala que nós teremos, nós seremos. Ou seja, ele vai fazer do nosso coração morada de Deus. Ele vai nos ungir. Essas bênçãos, o que eu entendo é o seguinte: diante de Deus, convivendo, né, e nessa prática de ofertar e dizimar, o que eu entendo é que Deus ele vai te ungir. Porque a Bíblia diz o seguinte: eu vou abrir, ele diz assim, vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolher. Diz, ou seja, Deus ele vai te ungir, vai derramar unção sobre a tua vida, para que Deus ele venha te prosperar, ele venha te abençoar em todas as áreas da tua vida. Então é isso que eu entendo. Deus ele vai derramar bênçãos espirituais, para que dessa forma Deus ele possa também te abençoar com bênçãos materiais, físicas, né? E então eu acredito que Deus ele vai te abençoar em todas as áreas, especialmente na espiritual, especialmente. É o grande foco de Deus, é a grande atenção de Deus, é na parte espiritual, que é a melhor de todas. Ou seja, ele vai te fazer terra. No final ele termina falando: eu vos farei terra deleitosa. Ou seja, o que ele quis dizer é: o coração de vocês vai ser um coração pronto, vai ser um coração adubado, vai ser um coração quebrantado, que vai receber a palavra de Deus e vai dar muitos frutos. Muitos frutos. O fruto do Espírito Santo vai abundar dentro de vocês. Então é exatamente isso que a palavra de Deus quer dizer. Tá? Ele não apenas se refere a material, aqui ele também se refere a bênçãos materiais, a prosperar no trabalho. Ou seja, ele também, porque toda vez que a palavra que Deus ele fala, ele se refere, nós temos que enxergar tanto no contexto material quanto no espiritual. Espiritualmente, ele diz uma coisa, né? E fisicamente também. Ou seja, Deus ele vai te abençoar espiritualmente e também de uma forma abundante, e fisicamente também ele vai te abençoar de uma forma abundante. Ah, mas eu não acredito. Então, testa. O que ele diz? Olha o que Deus diz. E depois fazei prova de ministro. Ou seja, vai lá e prova para ver se a palavra de Deus está mentindo ou não. E ela não está. Não existe nada tão verdadeiro e tão real quanto isso. Eu digo isso por prática minha. O ponto principal que mudou a minha vida cristã diante de Deus, e deixou de ser uma vida fracassada, foi quando eu comecei a praticar oferta e dízimo. Sem medo de ofertar, e sem medo, e sem frescura, mas dando em abundância, ofertando em abundância. Eu comecei a notar que Deus ele começou a agir poderosamente na minha área espiritual, né, na minha vida espiritual diante de Deus, e também
e ele também começou a abençoar poderosamente na minha vida material. No seguinte sentido, eu me lembro que, porque eu pensava muito assim, eu notava muito que a gente teve um período que a gente passou por muita dificuldade financeira, eu e minha família. E era muito complicado orar. Tipo assim, eu não tinha um ambiente muito bom e favorável para orar, para buscar Deus, né? Quando eu comecei a ofertar e dizimar, Deus ele me permitiu, ao longo assim de anos, ofertando e dizimando, tipo, hoje eu tenho um ambiente bem propício, né, para orar. Então, Deus ele tipo te abençoa financeiramente, espiritualmente, para te dar condições de quando tu receberes a bênção, tu poder usar daquela bênção para, né, ter mais qualidade nas tuas orações, na tua leitura da Bíblia, na tua busca a Deus. Então, é algo completo, é algo que Deus vai te abençoar espiritualmente para ter condições de receber um material. E Deus muitas vezes te dá um material para te ajudar a conseguir se fortalecer espiritualmente. Eu vou dar um exemplo. Pega um morador de rua, uma pessoa que não tem casa, né? Uma pessoa que não tem casa, um exemplo. Como é que essa pessoa, como é que, no caso, esse ser humano vai buscar a Deus, vai orar, vai ler a Bíblia? É muito difícil. Então Deus ele abençoa para te dar condições de que tu possa buscar Ele, te fortalecer espiritualmente. Deus ele conhece o interior do teu coração. Ele sabe se tu está ofertando porque tu queres mais dinheiro, mais riqueza, se queres construir um reino, ou se é porque tu queres fortalecer a tua comunhão com Deus, tu queres que Deus te abençoe o suficiente na tua vida material, na tua vida física, para que tu possa ter um relacionamento com Deus de maior qualidade, poder buscar Ele, né? Foi algo que eu notei muito forte em momentos da minha vida, que a forma de... Um outro ponto também muito interessante era que antigamente dentro de casa tinha muitas brigas. Eram brigas todos os dias, era terrível. Eu me lembro quando eu comecei a ofertar a Deus e a dizimar a Deus, eu comecei a ver nitidamente isso. Deus ele começou a aniquilar no caso, as brigas e as contendas, aos poucos foram diminuindo. E eu fui vendo muitas das vezes que os planos de Satanás sendo feitos para acabar comigo, eram desfeitos na minha frente, não dava certo, não prosperavam. E eu achei isso muito interessante. Porque tudo começou quando eu comecei a ofertar, e eu nunca me esqueço, porque foi exatamente nesse momento que eu comecei a ver esse agir absurdo de Deus na minha vida, esse agir fora da realidade. E foi quando eu comecei a dizimar e ofertar também. Não somente dizimar, mas também ofertar. Ofertar foi um ponto vital. Eu acredito que foi até mais impactante do que dizimar. Sim, eu estou sendo 100% sincero. E é impressionante o que tu passa a ver quando tu começa a ofertar e dizimar sem medo, porque aí tem que ser pela fé. Porque vai dar uma quantidade, é o que eu faço, uma quantidade bem interessante, bem grande do que eu pego, né, do que eu ganho. E o que acontece? Eu vejo também um agir bem grande de Deus. E eu não tenho vergonha e medo de fazer isso. Então tem que ser pela fé. Mas vai de cada um, vai da fé de cada um, né? E foi um desejo meu, eu quis provar e ver mais de Deus. Então por isso eu desejei ofertar mais a Deus. E é interessante que teve um caso em que, na Bíblia, Salomão, ele ofertou, se eu não me engano, foram mil ou 2.000, não me lembro direito. Foi uma quantidade muito grande de gado. Ele ofertou a Deus, logo quando ele se tornou rei. Ele fez essa oferta a Deus, e Deus se agradou, e Deus apareceu para ele. Ele falou, olha, peça o que você quiser, que eu vou te dar. Aí, o Salomão pediu sabedoria para estar à frente, né, para governar com sabedoria ao povo, né, ao povo de Deus. E Deus se agradou disso. Mas ele teve uma intimidade, uma comunhão mais intensa com Deus. E é interessante que e começou isso pela atitude dele de fé, que foi ofertar a Deus. E no final, quando Deus nos mostra, quando ele faz essa pergunta para Salomão, ele nos mostra que dentro de Salomão tinha um desejo no coração dele agradável aos olhos de Deus. Depois ele se corrompe. Mas ele tinha desejos agradáveis que Deus se agradava. E era um desejo agradável em fazer o bem para o povo de Deus. E Deus se agradou disso. Olhou para Salomão e se agradou disso, porque o objetivo dele com a sabedoria de Salomão era fazer bem ao povo de Deus. E isso é muito interessante, tá bom? Então Deus ele remove as maldições. Ele fala que se você roubar Deus, se não levar o dízimo, a oferta, especialmente o dízimo, que está sendo feito no dízimo,
vai vir maldição sobre a sua vida, ou seja, Deus remove maldição, Deus remove o devorador, que é um demônio, né, ele chama aqui de devorador, você vai ser próspero no seu trabalho, e no final ele ainda fala, farei de você terra deleitosa, ou seja, não entender essas bênçãos não é só também física, é espiritual, ou seja, tu vai ter comunhão com Deus, tu vai ter com... Uma coisa que eu noto, que toda vez quando eu oferto e dizimo, e não faço isso de forma, digamos, oferto com abundância a Deus, do pouco que Deus me dá, digamos, que eu recebo diante de Deus, e quando eu oferto com abundância, o que acontece? Eu noto que é como se eu estivesse falando para Deus, o Senhor é o meu Deus e não o dinheiro. O dinheiro não é o meu Deus, não é aquilo que eu tenho de precioso, é o Senhor. Toda vez que eu faço isso, eu noto nitidamente como se eu estivesse falando para isso para Deus. Deus, o Senhor é o meu tesouro. E não, eu não fico juntando tesouro em banco, sei lá o que for, não. Porque o Senhor é o meu tesouro. E é por isso que eu estou colocando diante do Senhor o meu tesouro, né, que seria o dinheiro. É como se eu estivesse falando, o Senhor é o meu tesouro. Então eu estou entregando ao Senhor. Isso é muito interessante. Porque a Bíblia diz, onde estiver o seu tesouro, lá estará o seu coração. E muitas pessoas ajuntam tesouros na terra. E o coração da pessoa se volta para aquilo. Para aqueles tesouros. Quando tu oferta a Deus, tu está falando, Deus e o Senhor é meu tesouro. O meu tesouro é o Senhor. Ah, o Bruno, no caso eu, né, sou o Bruno, tá viajando, não tem nada a ver. Então experimenta. Experimenta por 1 ano apenas. Só 1 ano, é um desafio. 1 ano. Na igreja que você congrega, ou então caso você não congregue, você pode procurar uma igreja de Deus e ofertar. Faça por 1 ano. Oferte, dizime, comece a dizimar e comece a ofertar com abundância. Você vai ver só por 1 ano. Você nunca mais na sua vida vai deixar de ofertar, nunca mais na tua vida. Eu duvido. Você observa. E aí depois nota o antes, o teu relacionamento com Deus, o antes e o depois, como ficou, como tá, depois de 1 ano. E também nota o ambiente familiar, né? O agir de Deus nos detalhes. Que você vai ver diferenças brutais. E agora, qual é o foco da oferta e do dízimo? Tá bom? A primeira oferta feita na Bíblia, do Novo Testamento, é a seguinte. Mateus capítulo 2, versículo 9 a 11. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles. Até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Ou seja, isso daqui é uma referência aos 3 reis magos que eles viram as estrelas lá nos seus reinos, lá no Oriente, e foram seguindo elas. E eles estavam levando algo com eles, guardado com eles. E o que seria isso? Nós vamos descobrir daqui a pouco. E esses reis, eles chegaram lá em Israel e foram procurar, né, sendo guiados por aquela estrela, aonde ia estar o Cristo, né, que iria nascer. E aí, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria, porque eles viram que aqui é o local onde está o Cristo, o próprio Deus, o Salvador da humanidade. Apenas isso. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E versículo 11. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas. Tá? Então o que eles estavam levando com eles, os reis magos? Estavam levando um tesouro. Cada um estava levando o seu tesouro. Então eles chegaram no local onde estava o menino, que era Jesus, foram até Maria, porque Maria era a mãe dele, estava cuidando dele, abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ou seja, a primeira oferta aconteceu aí. Eles ofertaram para quem? Para Jesus. Eles entregaram, lógico, para Maria, porque era mãe, Jesus era apenas um bebê, mas a oferta deles era para Jesus Cristo. Para Jesus Cristo. E olha que eles levaram ouro, incenso e mirra, que na época eram tesouros preciosíssimos, provavelmente eram os tesouros mais preciosos que cada um deles tinha. E eles levaram daquilo que eles tinham mais precioso e deram para Jesus Cristo. E ofertaram. Mas o que acontece? O que é interessante?
Porque esses homens eram reis magos, eram lá do Oriente, magos, nem cristãos eram. Eles trabalhavam com astronomia, com vendo as estrelas, ou seja, nem judeus eles eram. E mesmo assim eles levaram do melhor que eles tinham, levaram e ofertaram a Deus. Né? E, ou seja, aqui é um exemplo de oferta. Isso aqui é oferta. Eles ofertaram a Deus. Depois o que aconteceu? Maria, por causa da perseguição das crianças, feita por Herodes, matança das crianças, Maria teve que levar, e José e Jesus foram morar no Egito. E provavelmente isso foi o que sustentou eles lá no Egito. Talvez, não sei. Na Bíblia não diz. Mas foi uma oferta que eles receberam. E provavelmente ajudou eles a se manterem lá. Então, o foco hoje da oferta e do dízimo é fazer algo para agradar a Deus. E como é que eu vou agradar a Deus? O foco sendo Jesus Cristo, tá bom? Jesus Cristo hoje é o foco até das nossas ofertas. Se lembrem quando uma mulher na Bíblia, que ela tinha poucas moedas, né, de pouquíssimo valor, e ela pegou e ofertou tudo que ela tinha. E a Bíblia diz que tava Jesus Cristo olhando as pessoas ofertando, tava Jesus e os apóstolos dele lá ao redor, observando as pessoas indo e ofertando. E quando essa mulher ofertou tudo que ela tinha, ou seja, que era o melhor dela, ela chamou a atenção de Jesus. Ou seja, ela atraiu o olhar amável, misericordioso, bondoso de Jesus Cristo para ela. Foi o que aconteceu, está escrito na Bíblia. Mas porque muita gente se incomoda com esse tipo de pregação, com esse tipo de palavra? Porque são pessoas que o seu Deus é o dinheiro. E hoje na igreja está cheio de pessoas, nas igrejas, infelizmente, pastores, membros, obreiros, que o seu Deus é o dinheiro. Ou seja, o seu dinheiro é algo extremamente precioso para tirar e ofertar a Deus com abundância. Infelizmente. Mas, se vocês provarem fazer isso, por um ano apenas, vocês nunca mais vão deixar na vida de vocês fazer. Nunca mais. Então, a questão é, se eu devo ofertar e dizimar, é uma decisão totalmente de vocês, se vocês devem ou não. Mas vocês podem ver que há maldições. Isso daqui é uma referência para o povo de Deus, especialmente para o povo de Deus. Quem faz parte do povo de Deus, quem crê em Deus, quem crê em Jesus Cristo e segue, isso aqui é vital, tá? É muito importante. E é isso, tá bom?